Muito boa noite. Boa noite. Isso aqui é um altar para mim. Eu estou pisando num altar. Existem algumas coisas. Tem um professor que foi dessa casa, Eduardo Machado, que ele me ensinou que existem algumas experiências da vida que são sacramentos. E acho que voltar aqui hoje é uma experiência sacramental da vida. Então tem o Marcelo me perguntou: quanto tempo tem que você não volta ao Santo Antônio? 30 anos. Tem 30 anos que eu saí. E 30 anos que eu não voltei mais porque eu sou viajante. Então eu fui morar fora, morei fora do Brasil, depois eu morei na Bahia, meus 3 filhos são baianos. Hoje eu estaria no programa da Fátima Bernardes, mas eu disse a ela: olha, eu vou te trocar pelo Santo Antônio porque hoje eu não posso ir, hoje eu tenho que estar lá em Belo Horizonte. Mas então eu quero saudar a possibilidade da gente estar aqui hoje, da gente poder conversar, né? Porque a aflição de se ter um filho no século XXI, ela nos acomete a todos, né? Então a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que eu também sou pai, eu também tenho dúvidas, eu também erro, e erro bastante. Eu costumo dizer que a diferença de um pai psicólogo para um pai não psicólogo é culpa com marco teórico, basicamente. É essa a diferença. Mas a gente tem o privilégio de poder conversar com muita gente. O diálogo, ele não é uma oportunidade de se construir certezas, mas de ampliar a consciência. Então, eu não trabalho com a ideia de certeza, eu não trabalho com parâmetros rígidos. Então eu quero contar um pouco como é que eu trabalho, como é que é a minha perspectiva de trabalho dentro da psicologia, das relações humanas, das relações familiares. Eu sou terapeuta de família e de casais, né? Portanto, eu considero que a família ela é um país. Então, quando eu vou conhecer uma família nova que está entrando no meu consultório, por qualquer motivo, eu sinto que eu sou um turista, que estou entrando numa cultura muito particular e eu vou precisar descobrir quais são os códigos dessa cultura, né? Então aqui eu tenho vários países reunidos. Aqui é como se fosse uma Assembleia da ONU, certo? Portanto, seria uma injúria poder construir parâmetros que coubessem para todos vocês. E seria também uma atitude violenta da minha parte. Nós advogamos pela ideia de que a subjetividade humana é o maior bem que nós temos. Então, o direito, a dor e a delícia de ser o que é, como diria Caetano Veloso, assim, cada um escolhe um panorama para a sua vida, cada um escolhe um jeito de funcionar melhor, né? E quem está de fora, se quiser julgar o funcionamento do outro, não está na pele dessa pessoa para viver a vida dessa pessoa do jeito que ela vive. Então, como é que a gente conversa então com 400 pessoas? Tem aqui? 300. Como é que a gente conversa com 300 pessoas? Conectado com essa ideia da diferença humana, da singularidade da experiência. E sabe o que nos une? O que nos une é a nossa falibilidade. O que nos une é a certeza de que a gente erra. Então, essa possibilidade de podermos nos irmanar aqui hoje, nessa noite, para a gente poder conversar sobre como fica a nossa imagem no espelho quando a gente erra com os nossos filhos. Então, vamos voltar no túnel do tempo. Como é que a gente começa essa aventura de ser pai e mãe? Todo mundo aqui recebeu um bebê ou uma criança maior, se alguém aqui fez a opção por uma adoção tardia, por exemplo, né? Mas todo mundo aqui recebeu uma novidade nas mãos. Quando estava grávido da notícia, ou porque estava esperando o bebê na barriga, ou porque estava esperando na fila de adoção, todo mundo engravida de uma ideia
Essa é uma ideia idealizada. Nós sempre idealizamos um filho ou uma filha e idealizamos um pai e uma mãe que nós vamos ser. Na hora que eles chegam, esse ideal começa a desmoronar. Na hora em que ele chega, você já começa a perceber que tudo aquilo que você imaginou não era exatamente ou quase nada do que você estava recebendo nos braços. Porque ele é mais levado do que você imaginava, ele é mais silencioso do que você imaginava, ele chora mais ou menos do que você imaginava, né? Você se imaginou com mais paciência do que você tinha. Você se imaginou com mais força ou menos força do que você tinha. Você também pode se descobrir mais forte desde o início da vida do seu filho. Mas quando a gente está grávido, a gente faz umas promessas para ele em silêncio. A gente começa a falar assim, olha, tudo aquilo que a minha mãe fez, que o meu pai fez, que me fizeram sofrer, a gente pensa no miserê que a gente viveu, né? Com pai e mãe, fala assim, eu vou fazer tudo diferente, vai ser tudo diferente. Eu estou aqui fazendo um contrato com a eternidade que eu não vou repetir a minha mãe, eu não vou fazer igual ao meu pai. Não dá 5 anos você está cantando a música da Elis Regina. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Afinal de contas, o que acontece? O que acontece nesse meio do caminho? O que acontece é que nós descobrimos que o que nós criticávamos os nossos pais e as nossas mães era o impossível, que eles jamais conseguiriam ter certeza. Ela concorda comigo. Nós tínhamos o desejo de que os nossos pais e as nossas mães tivessem a certeza do que fosse melhor para a gente. Ou que eles acolhessem a nossa certeza do que nós achávamos que era melhor para a nossa vida e eles não concordavam. Mas o ponto de debate na família, que gera tretas quilométricas e intermináveis, é a ideia da certeza. Então, a ideia da certeza é uma ilusão que nos acomete. A gente inventa que a gente pode controlar as coisas da vida. Isso é uma invenção do humano. Quando a gente descobre que a gente não controla nada, ou quase nada da vida, né? Por exemplo, hoje, eu acordei 6h30 da manhã, acordei meu filho, que vinha comigo para cá, nosso voo era às 11h15 da manhã. Falei, vou chegar com calma, vou chegar às 10 horas da manhã. Eu costumo levar 1 hora da minha casa até o aeroporto de Congonhas. Falei, vou sair às 8, chegar às 9, tomar um café com ele calmo, no aeroporto, tranquilo. Levei 3 horas para chegar no aeroporto de Congonhas. São Paulo ainda está o caos por causa da chuva. E o voo foi cancelado. Eu precisei cancelar o voo dentro do carro, comprar outra passagem. Aí eu comprei outra passagem, ok. Disse para Lurdinha, vou chegar às 2h15, vai ser tranquilíssimo, não tem nenhum problema. E aí, atraso. Eu cheguei aqui no aeroporto de Confins às 4h30. Então vim correndo, desembestado para chegar aqui. Isso, o nosso dia está repleto desse tipo de coisa. A vida, ela fica tentando nos mostrar todos os dias da nossa vida que a gente não controla. Mas nós temos esse desejo de controlar. Isso é do homem. O homem inventou a ciência para tentar controlar a natureza. Um dos objetivos magnânimos da ciência foi esse, no surgimento dela. Um projeto político de se controlar a natureza. E a natureza humana e a natureza da vida nos confrontam com essa ideia de certeza. Então, é por nós acreditarmos nessa falácia que nós mesmos inventamos que nós sofremos tanto. Nós sofremos muito, porque quando as coisas escorrem das nossas certezas e dos nossos controles, nós nos culpamos. Aí a gente começa o jogo dos 1000 erros. Primeiro, a gente inventou uma coisa que não existia. Segundo, a gente acreditou nela. E terceiro, quando ela não sai conforme o que a gente tinha imaginado, a culpa é nossa.
alguma coisa a gente fez de errado, né? E isso a gente pode aplicar para qualquer coisa da vida, mas a gente também aplica para a criação dos nossos filhos. Então a gente começa cheio de certeza sobre o que é melhor para aquela criança, sobre como eu acho que ela vai dormir melhor, e desde o início da vida a criança vai te dando aquele olé. E ela vai te mostrando que ela é uma pessoa, ela não é a projeção do seu desejo. Ela não é a projeção do que você gostaria que ela fosse. Andrew Solomon, que é o maior psicólogo vivo, na minha opinião, um norte-americano, ele escreveu um livro que, se eu puder indicar um livro para vocês na vida, é esse. Chama-se Longe da Árvore. É um livro de 1.100 páginas. Vocês vão levar o resto da encarnação para ler. Mas esse cara, ele fez uma pesquisa de 8 anos com 300 famílias com crianças que ele chama longe da árvore, ou seja, que estão muito distantes daquilo que a gente projeta para os nossos filhos. Então tem crianças anãs, surdas, cegas, com síndrome de Down, autistas. Ele foi entrevistar as crianças criminosas lá de Columbine, nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa extensa sobre como é que uma família aceita e celebra, e pode celebrar a vida de uma criança tão diferente daquela que ela tinha imaginado, que chegaria para ela. Né? É esse o objeto desse livro. Esse cara fez um estudo brilhante, já tem um documentário agora sobre esse livro, e uma das coisas que ele fala na abertura do Longe da Árvore, sabe o que é? Ele fala assim: nós começamos errado. Quando a gente escolhe uma palavra para nomear a chegada de um filho, a palavra que a gente utiliza é reprodução. Não é verdade? Essa é a mesma palavra que a gente utiliza para tirar fotocópia na papelaria. Reprodução. Então, veja a armadilha para o nosso inconsciente. A gente está fazendo uma suposição de que o nosso filho é a nossa cópia, é a nossa continuação, é o nosso legado para o mundo. E na hora que o bebê nasce, ele começa, a família retalha ele inteiro. A orelha do avô, o nariz é da tia, o olho é de não sei da onde. Ele não é uma pessoa, ele é um mosaico de interferências genéticas familiares, né? E a pessoa passa a vida inteira dizendo para a família dela: eu não sou o que você gostaria que eu fosse. Que atire aqui a primeira pedra quem não chega para o seu pai e para sua mãe até hoje e fala assim: mas mãe, você não sabe que eu não sou essa pessoa? Mas pai, você não sabe que eu não ajo dessa forma, que não é assim que eu gosto, que eu não gosto disso, que eu gosto é daquilo, né? Então, esse exercício da gente abandonar a imagem que a gente gostaria que o nosso filho fosse, para acolher quem ele é de verdade, isso é uma atitude que a gente vive todos os dias da vida. Todos os dias da nossa vida, o nosso filho está dizendo para a gente: eu não sou isso, eu não sou essa pessoa. O filho começa a andar, começa a falar, ele começa a trazer umas palavras novas. A gente é tão imbuído dessa ideia da reprodução que a gente chega para ele e pergunta assim: onde você aprendeu isso? Não é verdade? Como se ele só pudesse aprender da gente. Veja o tamanho da nossa onipotência, né? Que a gente imagina que nós seremos a única referência desse filho. Na hora que o filho entra no coleginho, por exemplo, tem uma cena divertidíssima. Eu já trabalhei muito com famílias na adaptação de educação infantil, que eu acho sensacional. Primeira semana de aula da educação infantil. 2 tipos de criança. Aquela que não quer entrar, que chora, agarrada na barra da saia da mãe, inconsolável. Esse negócio aqui
Não pode acontecer. Eu não posso entrar nesse lugar aqui. Isso aqui não é a minha casa, isso aqui não é meu quarto, isso aqui não são os meus brinquedos, isso não são meus amigos, eu não conheço essas pessoas, me tire daqui. A mãe, e tem um sorriso indisfarçável, assim, ó. Assim, e fica assim, mas eu não sei o que é que eu faço, ele não quer entrar, mas é um sorriso. E aí, corta. O outro filho é aquele que diz assim, pode ir, mamãe, tá tudo bem. E a mãe chora, porque ele não me ama. Ele não me ama. Não é isso? Então, tudo isso é prova da nossa projeção. É a nossa dificuldade de assumir quem ele é. Quem ele é? Quem é o meu filho? Andrew Solomon, então, esse cara, o autor do Longe da Árvore, ele diz assim, ter um filho é encontrar todos os dias o maior estranho e a pessoa mais íntima da sua vida. A maternidade e a paternidade é um encontro com um estranho íntimo. É super íntimo, talvez o vínculo mais potente e maravilhoso das nossas vidas para quem tem filho, mas é uma experiência de estranhamento. O tempo inteiro a gente estranha os nossos filhos, porque eles vão se mostrando diante dos nossos olhos. E os nossos olhos precisam ir abandonando a imagem que a gente tinha dele, para abraçar quem ele está dizendo que ele está se transformando. Então aí o filho fica falando o tempo inteiro para a gente assim, olha, download da atualização do seu sistema, estou olhando no seu olho, que esse programa da minha imagem está defasado. Atualize o sistema, porque eu não sou mais essa pessoa, ou eu nunca fui, mas eu estou me transformando numa pessoa que está ainda mais distante do que eu estou vendo aí você me ver. Estou olhando nos seus olhos aí e acho particularmente que não sou eu. Então atualize isso. E essa é a nossa maior dificuldade, porque nós brigamos com a certeza que a gente tem de que ele deveria ser aquela pessoa, não quem ele se mostra. E essa briga entre o filho ideal e o filho real é uma marca profunda da existência de uma mãe e de um pai, qualquer que seja, em qualquer estrutura familiar. A gente vai viver isso a vida toda com os nossos filhos. Muito engraçado que a gente, na hora em que a gente descobre coisas dos nossos filhos, pode ser coisas boas ou coisas ruins, mas coisas que a gente não esperava deles. A gente reluta em admitir que isso é uma característica dele. Então, sabe quando o tímido vem para o palco e apresenta uma peça de teatro? A gente fala assim, nossa, mas ele é tão tímido, eu estou tão impressionado, porque ele é tão tímido, e a gente repete a palavra tímido 358.472 vezes. Porque essa é a palavra que nós acostumamos a colocar na testa dele. E na hora que ele chega aqui no palco e apresenta uma peça de teatro, ele está desconstruindo a imagem que você tem dele. E isso ele faz o tempo inteiro, todos os dias. Inclusive nos aspectos mais sombrios, que você imaginava que ele ia ser aquele filho, né? O tempo de rede social é o tempo das mães competindo por quem tem o filho mais índico cristal, né? Então é aquele filho que chega no supermercado e fala assim, mamãe, vamos comprar 1 quilo de brócolis orgânico, né? Papai, por favor, telas não, vamos para a praça brincar de roda, né? E aí coloca no Facebook, tem um monte de like, né? Aí filho amado, nossa, que menino especial, e não sei o quê. Então, o meu papel aqui hoje, gente, é a gente desconstruir isso tudo. É a gente poder conversar sobre o real do real do real do real. Porque os nossos filhos são crianças como quaisquer outras, com aspectos absolutamente solares e aspectos profundamente sombrios. Porque elas estão se construindo como seres humanos.
e elas vão passar por experiências de experimentar as virtudes e os vícios da vida. Faz parte da experiência humana. Entrar nos túneis dos vícios da vida, dos malefícios, dos aspectos sombrios, isso faz parte da experiência. É impossível uma pessoa se constituir com saúde mental, saudável, bem desenvolvida, sem passar por essas fases. Mas isso causa uma dor fenomenal em pai e mãe. Né? Então, para isso, para a gente poder conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre a nossa humanidade. Porque a nossa humanidade, ela entra aqui num jogo novo. Porque todos nós aqui, que estamos nessa sala, nesse auditório, fomos criados numa educação autoritária. Todos nós. O paradigma autoritário da educação, ele era a forma vigente de se levar a vida no século XX. Todos nós fomos criados assim. Isso era uma cultura. Então, todo mundo reproduzia essa cultura. Agora, fizemos algumas pesquisas, fomos estudar um pouco essa história, as neurociências estão super dentro desse movimento, né? E começamos a descobrir, na virada do milênio, que os autoritarismos não construíam pessoas saudáveis, do ponto de vista da saúde mental. Então, isso veio construir uma pergunta. Mas então tá, eu aprendi desse jeito, eu apanhei pra caramba, mas eu sobrevivi, não é assim que a gente fala? Eu apanhei, mas eu tô ótimo, não tem problema nenhum comigo. Eu tô aqui ótimo. Eu tô ótimo com Rivotril, né? Eu tô ótimo. O psiquiatra é meu terapeuta, mas eu estou ótimo. Mas então veja, nós estamos num processo, numa transição de modelo. Então só isso é um chamado para a gente ter muita compaixão. Porque se nós estamos aprendendo, isso é um aprendizado aqui, nós somos aprendizes. O mundo está nos convocando para uma eterna sala de aula, que é aprender como ser uma figura de autoridade de forma não violenta. Isso é um aprendizado de toda a cultura brasileira. Nós somos uma cultura violenta. E nós estamos fazendo algumas experimentações para fazermos dentro das nossas casas coisas diferentes. Mas nós ainda não somos quem nós gostaríamos que fôssemos. Então a gente lê os livros lá bacanérrimos de disciplina positiva, de educação não violenta, de comunicação não violenta, assiste palestra da Ju já esteve aqui, né? Assiste palestra da Ju, e Ju bomba e etc. Tá tudo ótimo. Mas na hora que a gente fecha o livro, a gente tem um corpo, uma alma e uma memória. E na hora que a gente está cansado, na hora que a gente está exausto, o piloto automático que toma conta das nossas ações é a educação autoritária, porque foi isso que nós vivemos décadas a fio na condição de filhos. Aí a gente se culpa, porque a gente não gostaria que aquilo tivesse acontecido, porque eu tinha feito aquela promessa lá na gravidez, lembra que ia ser tudo diferente? Que ia ser tudo diferente, ainda mais agora com livro, com palestra, não sei o que, agora claro que vai dar tudo certo. Né? Agora não tem erro, vai dar tudo certo. Então, a experiência de ser uma geração de transição no relacionamento com a autoridade exige da gente e nos convida para um lugar de autocompaixão. É só isso que eu vim falar com a gente hoje, para convidar vocês a conversar. Sobre a nossa compaixão com os nossos erros, a nossa compaixão com as nossas falhas. Porque se a gente transforma as nossas falhas numa chaga, numa culpa, numa flecha apontada, a gente vai diminuindo a criatividade, a capacidade de imaginar novas reparações e vai se sentindo cada vez mais impotente no lugar de autoridade. Aí sim a gente entra num buracão. Então, assumir as nossas falhas é importante para a gente continuar firme na figura de autoridade. Só que tem uma coisa, não nos ensinaram a pedir desculpa.
Uma das questões da educação autoritária é que a culpa é de quem tem menos hierarquia. A figura autoritária chega para a pessoa que ela comanda, quando ela comete um erro, ela vai pontuar e fala assim, mas você também. Isso é a mesma coisa que a culpa é sua. Desculpa, mas a culpa é sua. Desculpa, mas você também. Então, não nos ensinaram isso. Nossos pais, nossos avós, nossos tios, as pessoas da nossa família que orbitavam em torno da gente, não nos ensinaram a pedir desculpa. Nos ensinaram uma certa obediência cega, um silêncio que não podia questionar. E aí, de repente, a gente recebe esses meninos hoje que questionam tudo. Que vieram com pensamento crítico já no vernix, na hora que passa pelo canal vaginal, ou que sai da cesárea, o menino já está te fazendo uma crítica. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente constrói um pertencimento nessa relação mãe e filho, pai e filho? Porque esta geração também está conectada com um mundo em que eles estão desconstruindo as noções de autoridade. Isso não quer dizer que eles não precisem de autoridade e que eles não reconheçam figuras de autoridade. Mas essa geração não aceita qualquer figura de autoridade. E isso é uma coisa nova. E isso é uma coisa profundamente nova na nossa experiência com pais e mães. Então, assumir as nossas falhas diante dos nossos filhos, se a gente teve aquela educação do século XX, a gente vai ter medo. Sabe qual é o nosso medo quando a gente assume um erro? Eu vou perder a moral, ele vai subir nas minhas costas, ele não vai me respeitar mais, isso aqui vai virar uma zona, certo? Esse é o nosso medo. E aí a gente não assume a nossa falha. Quando a gente não assume a nossa falha, a gente não faz um acordo com a gente mesmo de transformação. Não é só com ele, é com o nosso espelho, é com a nossa autoimagem. Então, conversar sobre isso começou a ser objeto de pesquisa. Afinal de contas, o que acontece com uma criança que se desenvolve com pais e mães, cuidadores, né, figuras de autoridade, que topem conversar sobre as falhas deles no processo educativo. Eu vou contar uma história. Essa história já está ficando manjada, porque eu contei ela num podcast chamado Mamilos. Eu não sei se vocês conhecem. Eu recomendo vivazmente o Mamilos. É um trabalho lindo de jornalismo. E as meninas de vez em quando me chamam lá. E a gente foi fazer um episódio sobre paternidade. E aí eu contei a seguinte história. Meu filho mais velho, hoje com 13 anos, 2 anos atrás era aniversário de 4 anos do caçula, e a gente estava naquela função de festa de aniversário. Vocês sabem como é, ninguém vê ninguém, ninguém conversa com ninguém, você fica só servindo as pessoas na sua casa, né? Então eu não estava vendo nada acontecendo. E ele, quando a gente saiu da Bahia, a gente morou 15 anos na Bahia, a gente tinha acabado de chegar em São Paulo, era o nosso primeiro ano lá. E quando a gente saiu da Bahia, ele recebeu do melhor amigo dele uma espada de madeira que era presente de um filho de um marceneiro, que era amigo dele. E esse menino fez uma espada muito bonitinha e no cruzamento das duas madeiras ele fez um mosaico. E isso virou um símbolo dessa época para ele, ele guardava essa espada com muito cuidado. Muito bem, aí aquele bando de meninos de 4 anos em casa, ele só fez um combinado com as crianças. Ele é um cara que não tem muito problema de dividir os brinquedos dele, mas ele gosta muito de criança. Ele falou, meninos, pode brincar com isso aqui. Esses aqui que estão aqui em cima não, é a mesma coisa que dizer brinque com esses aqui, pegue aqui, etc. Né? E aí o que aconteceu? Uma criança pegou a espada, começou a brincar com ela, ele não viu e... Nós moramos num sobrado, a espada caiu da janela, quebrou a espada. Eu não vi nada disso acontecendo, eu estava lá com o salgadinho na mão,
E ele chega, pai, chorando, preciso de ajuda. O que foi, meu filho? Eu mandei o fulano para fora de casa. Eu falei, o quê? Eu falei, eu preciso de ajuda porque eu preciso ir lá na casa dele, eu estou arrependido, eu preciso da sua ajuda para ir lá, para trazer ele de volta. Eu, tá bom, vamos lá então. No caminho, uns 600 metros da nossa casa, a gente mora numa cidade do interior, São Paulo, pertinho de São Paulo, e a gente anda na rua ainda. Então a gente estava andando em direção à casa desse garoto e eu, Luan, me conte aí, velho, o que foi que você falou com o fulano? E ele começou a me contar. Blá, 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 blá. Sabe aquele balãozinho da historinha do Maurício de Souza que tem assim uma cobra, um asterisco, assim, todos os palavrões que ele já tinha aprendido na vida dele até aquele dia foram proferidos contra o pobre do garoto. E aí eu disse, eu fiquei assustadíssimo, né, com essas surpresas, estranho íntimo, não sabia que meu filho sabia tanto palavrão. Virei para ele e falei, Luan, você disse isso tudo para ele, meu filho? Como você disse isso tudo para ele? Ele chegou para mim e falou assim, alto lá, volte 10 casas. Eu não lhe pedi ajuda para você me julgar. Eu lhe pedi ajuda para você me ajudar a trazê-lo para casa. Se for para você me julgar, você pode voltar, eu vou sozinho. Piu. E disse, você tem toda a razão, meu filho. Toda a razão. Voltei às 10 casas, falei com ele, você tem toda a razão. Ele falou, e tem mais. Se você está horrorizado com as coisas que eu disse, eu tenho umas 10 frases aqui que eu posso te dizer que você me disse, que estão aqui, ó, muito piores do que as que eu disse para ele. Vamos para casa, fomos lá, conversamos com o garoto, resolvemos, voltamos com o garoto para casa. Ótimo, tranquilíssimo. Terminou a festa, fui colocar os 3 para dormir, que eles adoram que eu conte história, fui lá, contei história e tal. Os dois mais novos dormiram, com a graça de São Francisco. Dormiram e eu fiquei lá, o meu minhocário aqui estava aqui, as 10 frases, as 10 frases, as 10 frases, as 10 frases. E aí eu falei, Luan, meu filho, aqui, conta aí as 10 frases. Assim, eu estava deste tamanho. Naquele momento, eu tinha vergonha, eu tinha culpa e tinha medo. Eu tinha medo do que eu teria dito e medo do significado que as piores palavras pudessem ter tido nele. E aí ele falou assim, ô pai, você está sentindo isso tudo? Deita aqui no meu colo. Chorei até agora. Eu chorei no colo dele e ele acalentou o meu choro. E ele dormiu comigo no colo dele, acalentando o meu choro. Parênteses. Até hoje o danado não me disse as 10 frases. Acho que vai ficar sem me contar. Acho que só a terapeuta dele vai ficar sabendo. Mas, veja, eu estou contando essa cena toda para a gente pensar o seguinte. Uma das cenas mais lindas que eu tive com esse garoto foi esse dia, ele acalentando a minha vergonha, a minha culpa e o meu medo de ter feito mal a ele. Com palavras que eu nem sequer me recordo quais são. Mas talvez uma das cenas mais lindas, se não a top 10, das mais lindas que eu tive com ele, só foi possível porque eu coloquei a minha falência no colo dele. Ele acolheu a minha humanidade, a minha falência e a minha vulnerabilidade. E o que aconteceu depois desse momento? A gente ganhou mais intimidade, a gente ganhou mais laço, a gente ganhou mais confiança. E pasmem, eu não perdi a autoridade. Mas isso não sou eu que estou falando. Falar igual o Fantástico. Pesquisas comprovam que assim, a vulnerabilidade na experiência materna e paterna promove conexão. E a conexão promove intimidade.
E a intimidade promove capacidade de perdoar. Nós estamos num colégio franciscano. Eu aprendi com São Francisco o que é essa história de perdão, né? São Francisco é o meu crush. Claramente. 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 Se tem um legado que o Colégio Santo Antônio deixou em mim, chama-se São Francisco. Claramente. Esse cara sabe dessa história, de se conectar com a vulnerabilidade, de se colocar num lugar genuíno e verdadeiramente humano diante do outro. E o que acontece com a gente quando a gente começa a experimentar essa conexão com os nossos filhos, que não passa por aquela figura altiva, sempre correta, sempre certa, sempre com certeza do que está fazendo. O que acontece quando a gente coloca para os nossos filhos as nossas dúvidas sobre eles? Quando a gente conversa também sobre quando nós nos perdemos. O que acontece? Os filhos vivem uma experiência importantíssima. O meu segundo filho, que é o super sincero, ele é o sincerão da parada. Muito mais. Infinitamente mais. Ele chega a ser constrangedor de tão sincero. Ele um dia chegou para mim e falou assim, não tem muito tempo isso não, vai fazer 11 anos. Falou assim, acho que eu vou conseguir ser um adulto. Eu disse, Ravi, por quê? Você, né, conseguiu casar, conseguiu ter uma casa, um carro, por que eu não vou conseguir? Sabe o que significa isso? Ele já me destronou, ele já me tirou do ideal, e é isso que o prepara para ser adulto. A maior tragédia que a gente pode oferecer para um filho é a nossa suposta perfeição. Isso é mais trágico do que uma cena violenta. Porque uma mãe perfeita e um pai perfeito, eles colocam uma barra altíssima da vida que o filho vai olhar e falar assim, eu jamais vou conseguir ser como ela. Eu jamais vou conseguir ser como ele. E aí você cria filhos infantilizados, com medo da vida, com medo de chegar perto ou de ultrapassar aquela figura, aquele totem da vida dele. Então, quando a gente oferta a nossa imperfeição para os nossos filhos, a gente salva essa galera do mármore e do inferno. A nossa imperfeição é um presente para os nossos filhos. Porque eles nos humanizam, compreendem as nossas limitações, começam a perceber, você só vai até aqui. Então, a partir daqui, eu vou ter que pedir ajuda para os universitários. Eu vou ter que pedir para outras pessoas. Ele começa a mapear quais são as limitações reais da nossa prática. E isso é bom para ele, porque ele vai para a comunidade. Porque ele vai buscar em outras figuras de referência. Outra história muito boa. Eu gosto de contar a história da minha paternidade, porque, né, o psicólogo, não sei o quê. Só para a gente poder desconstruir esse ideal também, né? O Ravi, que acabou de falar aqui da conta de ser adulto, ele tinha 6 anos, a gente morava na Bahia, a gente fazia carona solidária, voltando da escola, e aí era segunda-feira e a amiguinha dele falou assim, você não sabe o que eu fiz ontem. Ele disse o quê? Eu escalei a montanha da praia. Gente, a montanha da praia, ela deve ser um monte, que deve ser um pouquinho maior que o pé direito desse auditório. Mas para um garoto de 6 anos é a montanha da praia, certo? Aí ele falou, sério? Você escalou a montanha da praia? Ah, mas eu já sei por quê, porque o seu pai tem barriga de tanquinho. Né, pai? Que gordos não conseguem escalar a montanha da praia?
E eu fiquei lá, né, em silêncio, porque eu sempre espero a coisa terminar, fico me segurando, às vezes tem AVC nos seios da face, de segurar o riso, né, que não pode sair, porque senão você não vê a conversa até o final. Você acha, filho? Acho sim. Acho sim. Ô, fulana, eu posso pedir para o seu pai para escalar com ele? Pode sim. Deixei ela na porta da casa dela, ele foi lá, daí a pouco chega o pai dela, ô Xande, o que é esse negócio aí que ela tá falando, o Ravi tá falando que você não consegue escalar a montanha porque você é gordo e eu vou ter que levá-lo para escalar a montanha. Eu falei, pode levar. E aí ele voltou com um relato assim impressionante, quase um Globo Repórter, assim, aventura, assim, subida ao K9, né? E aí depois eu falei, então tá, então no final de semana você me ensina, olha pai, mas tem que ir com calma. Me zoou horrores. E aí no final de semana a gente foi e fez essa escalada e conseguimos, e ele desconstruiu algumas coisas. Mas é interessante a gente perceber que os nossos filhos, eles percebem as nossas limitações. Em alguns momentos é uma percepção exagerada, como essa de que eu não conseguia subir aquela merdinha daquela montanha. Mas o que acontece quando a gente abre a real da nossa alma para os nossos filhos é que eles aceitam a nossa limitação. Eles não lutam para além de onde a gente não dá conta. E isso é um conforto para a alma de uma mãe e de um pai. Porque nós já nos sentimos hiperexigidos nessa função. A função materna e a função... Eu acabei de escrever isso na revista Crescer. Quem quiser pode ir no site da Crescer e me buscar lá como colunista. A coluna dessa quinzena é sobre essa experiência de ser mãe e pai com os olhos dos outros olhando para você, né? Muitas vezes nós performamos muito mal porque tem um olhar do outro sendo visto como uma entidade que vai te julgar, que vai te culpabilizar, né? Então às vezes você tem menos ação ou menos manobrabilidade, menos criatividade, menos jogo de cintura, porque você está achacada pelo olhar do outro, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem um parquinho, cena de parquinho, por exemplo, uma mãe solo, uma mãe que cuida sozinha dos seus filhos, provavelmente porque o pai não está comparecendo. Nós somos um dos países campeões dessa triste estatística, né? Nós temos quase 6 milhões de crianças no Brasil que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então nós temos inúmeros lares brasileiros que são chefiados, coordenados somente por uma mãe, por uma mulher, que tem que jogar nas 11 e mais alguma coisa, né? E ela ainda é julgada por não ter um marido ao lado dela. E a família dela ainda é vista como uma família menor do que a família composta por um homem e uma mulher na hierarquia parental. E essa mãe está lá no parquinho, por exemplo, e ela tem um acesso de raiva com o filho porque ela está exausta, porque ela não dormiu, porque ela tem que trabalhar, porque ela está preocupada, porque a conta dela está atrasada, porque blá 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 blá. As outras mães que estão ali não ofertam ajuda para ela. Elas juntam em três e falam assim, você viu aquela mulher ali? Você viu? Que horror! Nossa, que absurdo isso. Nossa, tá vendo? É mãe solteira, não tem jeito. É assim mesmo. Então nós temos uma cultura que faz da atividade materna e paterna uma experiência muito solitária. Muito julgada, muito mal apreciada. Na hora que você engravida, já começam a dar palpite. Dá um palpite no nome, dá um palpite no colégio que tem que estudar, no jeito que tem que cortar o cabelo, como você, se você penteia para cá, vão falar, nossa, ficava melhor para cá, né? E haja autoestima para construir um mínimo de segurança nesse papel. Então,
a gente precisa desconstruir entre nós, assim, quando a gente tem uma comunidade organizada como essa, né, em que a gente tem aqui um denominador comum, que é uma escola, que a gente valida para ser um sistema que vai influenciar a vida dos nossos filhos, a gente precisa aproveitar esses espaços para a gente poder colocar a nossa humanidade aqui, pelo menos aqui, ó, que aqui a gente possa errar. Que a gente possa errar sem se sentir o fim da linha, sem se sentir a última pessoa do mundo, né? Os nossos erros servem aos nossos filhos, eles aprendem com os nossos erros. Quando nós vamos reparar a relação a partir dos nossos erros, eles também aprendem a fazer isso com as relações deles, porque reparar uma relação não é só pedir desculpa, é fazer coisas com aquela pessoa que compensem uma experiência ruim que ela teve. Então, isso a gente ensina também para eles. Mas é um ensinamento no exemplo, na atitude, no cotidiano, né? Não é na ideia. Não é na ideia. É um ensinamento na vida vivida. E hoje, minha gente, nós temos a necessidade de colocar isso muito em prática, porque nós estamos vivendo, no século XXI, uma experiência na relação com o trabalho que é uma experiência avassaladora para quem é pai e mãe, né? Os nossos pais e as nossas mães tinham mais liberdade de tempo, de energia, de disponibilidade mental para poder se dedicar aos filhos. O conceito que está sendo estudado hoje na parentalidade, o último grito da moda chama-se parentalidade distraída. Não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito. É muito recente, né? Está sendo estudado há muito pouco tempo. Significa assim, ó, por exemplo, você está ali jogando um jogo de tabuleiro. Você, o seu cônjuge e 2 crianças estão lá jogando o tabuleiro. E aí você joga a moeda, 3, o dado, 1, 2, 3. Pronto. Aí você já jogou, você sabe que vai rodar as outras 3 pessoas, você pega seu bichinho de estimação e vai para o WhatsApp. E aí você se perde ali, né? Foi. O jogo era uma vez o jogo. Aí roda e chega na sua vez, o seu filho começa: pai, é sua vez. Pai! Né? Isso chama parentalidade distraída. Sabe o que é a apreciação das crianças? Você não esteve com elas. Quando a gente vai conversar com as crianças, elas falam: aquilo não valeu, aquilo ali não valeu. Aquilo foi um arremedo de presença. Então, aquilo não vale. Mas, veja, eu não estou fazendo um julgamento, eu estou somente colocando aqui uma cena típica, porque muitas vezes o pai ou a mãe precisam daquilo porque é o trabalho, porque vamos supor, é uma médica que está preocupada com um paciente que está internado numa UTI, que tem que olhar ali, ou é uma pessoa que trabalha num esquema que o chefe não dá trégua e que fica pedindo coisa para ele 9 horas, 10 horas, etc. Tá errado, tá errado. Como cultura a gente já falhou nesse sentido. Falhou, assim, mas falhou em 100%. Isso é a receita do fracasso das relações familiares. Então essa relação com o trabalho, ela é uma relação que oprime o nosso desejo de estar com os nossos filhos. Porque a gente deseja estar com eles. Só que a gente não tem energia, a gente não tem, às vezes não tem tempo, porque as jornadas de trabalho estão muito maiores. E não é verdade que a gente troca quantidade por qualidade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso não existe. Isso não existe. As crianças querem, quando as crianças estão bem vinculadas à mãe e ao pai, elas querem muito e muito bem. Não adianta você chegar para o seu filho e falar assim: olha, só meia hora, tá? E aí depois praticamente marcar uma audiência, né? Assim, ó, vou marcar meia hora aqui, depois só no sábado que a gente se encontra e tal.
E isso, a gente não olha para a nossa falta. A gente, por um mecanismo de defesa, a gente só pensa no que representa para os nossos filhos, mas a gente não pensa de verdade no que representa para a gente. Em como aquilo está fazendo falta. Os nossos filhos são os nossos mestres. Eles nos conduzem de volta a uma parte da vida que a gente não habita mais. A gente é criança, a gente brinca, a gente faz um monte de coisa, aí a gente adultece, a gente vai encoraçando a alma. Às vezes a gente fica mais duro, mais triste, mais medroso, né? Mais saudoso. E a criança pega na mão desse medo, dessa tristeza, dessa dor e fala assim, vem brincar. Você vai derreter esse medo, você vai derreter essa dor, você vai derreter essa saudade. Vamos brincar, você vai reinventar o seu olhar para a vida. Por isso é que eles são nossos mestres. Por isso é que eles habitam uma terra que a gente não habita mais. Mas que é importante para a gente se dar o privilégio de voltar a habitar. Porque na hora que a gente habita de novo a terra com eles, a gente muda. Alguma coisa muda dentro da gente. Recentemente eu fiz uma experiência em São Paulo. Estava numa grande empresa. Era o Dia dos Pais. E eu fiz um chamado para todo mundo levar o seu filho para o trabalho. A gente organizou um trabalho e os filhos se organizaram e iam definir algumas brincadeiras para os pais brincarem. Eu chorei a manhã inteira de ver aqueles CEOs brincando de bolinha de gude, brincando de faz um barquinho para mim, desenha comigo. E eles choraram. Eles choraram. Ali, essa é uma das cenas que me prova o quanto os nossos filhos são os nossos mestres. Porque os filhos não sabem, mas naquela manhã eles salvaram um pouco da alma daqueles homens. Eles não sabem, mas eles vão ficar sabendo um dia. O quanto eles foram os responsáveis por jogar um balão de oxigênio numa alma que estava carcomida pelas obrigações, pelos medos, pelas pressões, pelas culpas, pelas ausências. Simplesmente brincando com elas. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Eu gostaria que a gente utilizasse o nosso tempo para a gente poder abrir o nosso coração e poder falar da nossa experiência com os nossos filhos, né, sem o menor preceito de colocar uma regra ou uma régua do que é bom e do que é ruim. Mas se a gente conseguir falar do que a gente sente nessa experiência de ser humanamente falho, a gente também começa a tirar um pouco dessa toxina. E começa a convidar para existir essa mãe e esse pai que pode habitar o mesmo mundo que o filho. Então, muito obrigado por vocês terem me escutado até aqui. Obrigado pelo convite, meninas, mais uma vez. Meninas, mais uma vez. Eu ia contar uma história, eu vou terminar com essa história que eu ia contar no início. Maria de Luz Lopes Cansado, vocês conhecem como esta mulher é mérito, mas eu conheço essa mulher há 30 anos, ou mais de 30. Não vou falar mais, porque senão vai ficar difícil. Mas Lurdinha era uma pessoa que construiu um fetiche na sala de aula. Quem aqui foi aluno da Lurdinha, por favor? Pronto. Quem se lembra da caixa de bombom da 7ª série? Daurinho. A caixa de bombom da 7ª série. Vou contar para você. A caixa de bombom tinha 500 gramas, né? Dava para a caixa de bombom foi diminuindo o tamanho. Não sei se vocês já perceberam. Hoje deve ter 10 bombons dentro da caixa, né? Mas ela, na década de 80, dava para quase uma turma toda. A turma tinha 50, devia vir uns 35 bombons na caixa. E aí a aula começava ou terminava, Lurdinha? Terminava
com o bombom. Então, uma pessoa levava o bombom e ela começava, jogava com a caneta assim, ó, entre os dois dedos, assim, que ela escreve assim, deve escrever assim até hoje, né? E fala, não é assim? E jogava assim, número 1, número 2, número 3, nananana, e colocava um pouquinho de doce na vida da gente. Lembrei muito dessa história, porque eu fiquei imaginando, né, que são essas histórias que a gente lembra. A gente lembra dessas cenas. Então eu fiquei me perguntando quantas caixas de bombom eu tenho jogado na vida dos meus filhos. Sabe? Quantas experiências lúdicas e belas eu tenho conseguido construir para regar esse canteiro de flores que é a relação com os nossos filhos. Vamos conversar sobre isso. Muito obrigado, Lourdinha e Gracinha. Obrigado, gente. Sensacional! Sensacional! Então, recordar é viver. Oi? Você quer que eu te abra pra você? Abre pra mim. Recordar é viver. Vocês vão ganhar bombom. Ela tirava o sonho de valsa pra ela, que ela não era besta. O sonho de valsa era dela. E depois, sabe aquele de banana que todo mundo odiava? Que vinha 5 na caixa? Esse é que sobra. É, exatamente. Esse é o que sobrava. Aí, ó. Olha, diminuiu demais. Atenção! Olha, correu ali. Olha ali uma criança. Oi. Correu. Aqui, ó, você vai ganhar, ó. Pronto. Que vocês tenham um ano doce, minha gente. O Alexandre foi meu aluno no sexto. Ah! O bombom foi pra Holofote. Bom, Alexandre, você foi meu aluno no 5º ano, eu não tinha esse privilégio de fazer essa divisão. Mas eu disse a ele, ele era lourinho, com cabelo assim enroladinho, a gente lembra dele em sala. Quando você está falando sobre ser humano, eu fiquei pensando na minha história de vida e eu tenho um privilégio, que eu tenho neto. Então, eu estou podendo construir coisas com meus netos que eu não fiz com meus filhos. A gente vai aprendendo com a vida e quando os seus filhos estão na escola, muitas vezes os pais vêm atrás da gente para perguntar o que eu faço com isso? O que aconteceu que eu posso resolver? Eu não tenho esse privilégio de ter pensado tanto quanto você, porque quando a gente chama uma pessoa como você para falar para a gente, é porque a gente quer aprender mais. A vida inteira, a gente quer aprender mais. Porque, mesmo estando mais velha, a gente sendo mais velha, a gente quer aprender para poder ajudar vocês e me ajudar também. Claro, com meus filhos, passei pelos filhos e chegam os netos. Na hora que eu olho os netos, essa fragilidade humana, eu vejo meus filhos, às vezes, repetindo coisas que eu acho que não são hoje corretas, que eu já vi que não deram certo, mas que eu quero que meus netos passem pela situação de ver que a gente é humano, que a gente erra, que a mãe deles erra, o pai erra, mas que a gente vai viver. Porque isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, foi pedir desculpa. Isso aí eu fiz. Algumas vezes, sem precisar ter ofendido,
mas a gente faz. E eu espero que com os netos a gente não precise de pedir tanta desculpa, que a gente possa aprender mais com eles. Mas isso é só com o tempo e a idade que a gente vai normalmente aprendendo. Só com as situações de vida é que a gente vai chegando lá. Mas quando eu fui escutando a sua fala, eu fui vivendo situações com meus filhos e imaginando o que eu podia ter feito ou não, mas a gente passa, né? E você terminou sua fala com uma coisa muito importante. A gente ter tempo para eles. É o mais difícil. O tempo passa rápido demais. É uma das coisas que na minha idade eu falo assim, gente, passou depressa demais. Então, só para poder dizer, a gente tem que ter um tempo, porque a vida deles, eu fico assim, eles estão agora, seus filhos estão com 7, 8 anos. Quando eles estiverem com 18, vocês já falam assim, não, já passou 10 anos. E depois vocês se encontram com eles com 40, que já estão com os filhos na idade de 8, 10 anos. E aquilo, a vida passou depressa demais. Então, só para te pedir licença, o que a gente tem que fazer não segurar o tempo, a gente não faz. Mas, pelo menos, viver aquele momento. Porque a coisa corre muito rápido. Toda essa semana e a semana que vem, a gente tem tido esse privilégio. Você, quando esteve na escola, foi nosso aluno. Hoje está falando para o mundo, e ensinando para o mundo, para a gente. Mas a gente sabe que isso aqui, quando você chegou aqui, nós falamos, aqui essa escola é para a vida toda. E não é escola Santo Antônio só, não. Essa espiritualidade fica para a vida toda. Você não voltou aqui de graça. Eu imagino que tenha voltado porque você ficou com isso. E o que a gente sente de vida para poder passar para alguém. Então, a escola, nós temos o maior orgulho, Frei, de sermos franciscanos. E eu acho que vocês também têm. A gente tem que agradecer de ter essas oportunidades, de aprender cada vez mais. A vida não para, a gente não para de aprender. E essas situações, da gente pensar sobre os nossos filhos, isso que o Alexandre falou, da gente saber que pode errar, mas que a gente quer que a coisa dê certo, só da gente lutar por isso, já valeu a pena. E mais ainda, você está aqui conosco. Muito obrigada. O presente aqui, está aqui, Lourdinha te deu, acho que a melhor lembrança é o bombom. Mas o Frei está te dando uma imagem de São Francisco. Tá? Uma coisa para a alma. E para você dividir com sua mulher um vinho. Que eu acho que aí você vai poder estar, né, no momento também. Nossa, Frei, muito obrigado. Muito obrigado. É o quarto São Francisco do meu altar. Mas está maravilhoso. Olha, eu quero lembrar o Afonso Romano de Santana. Tem uma poesia que ele diz assim: aprendemos a ser filhos depois que somos pais e aprendemos a ser pais depois que somos avós. É isso que você disse. Ele é biloso. Não, sim. Mas além de tudo, né, eu não posso deixar de falar que ele é uma turma que eu guardo no coração. Ele é biloso. Obrigado. Que lindo, gente. Meu Deus do céu, não tem nem roupa para isso, não. Boa noite a todos. Obrigada, Lourdinha, Gracinha, Cafunga, Frei, todo mundo. Eu sou mãe de uma menina que está no 8º e um garotinho que está no 3º ano. E é uma escolha, né? É um desafio. A gente volta para a escola também, né? E acompanha
dentro do possível, né? E eu queria agradecer, Alexandre, foi um bálsamo para a alma de todos nós, né? Eu trabalho na Rede Minas, sei como é que é a rotina de TV, essas coisas, mas eu queria dividir com todos uma história que aconteceu há 2 semanas, quando eu voltei a trabalhar pela primeira vez em 6 anos, eu consegui tirar 30 dias de férias novamente, apesar da vida trabalhista estar tão, né, revirada de cabeça para baixo, a gente acaba tirando 12, 10 dias quando dá, viaja correndo, nunca tem tempo. E esse ano eu consegui tirar os 30 dias e fiquei com as crianças. E é muito estressante passar férias o tempo todo com elas. E as relações de trabalho também mudam, eu também não tenho uma ajudante fixa. Então, assim, você fica em casa, na função de mãe, provedora e tal. E tinha um dia que eu já tinha voltado a trabalhar uns dias antes deles começarem, eu estava muito cansada. E aí eu cheguei em casa, a cozinha estava com louça para lavar, eu tinha que fazer comida, fiz à noite, tinha que voltar no outro dia. Enfim, né? Daquele jeito. E aí ninguém queria comer, eu tinha que fazer uma comida para um, o outro que gosta de outra coisa, não tinha o que eles queriam. Aí eu surtei e falei, não vou aguentar outro ano assim, estou cansada, não vou comer, vou subir e tentar terminar o livro que eu tenho que terminar até março. E vocês comam aí o que vocês quiserem e tchau. Subi. E fui ligar meu computador para tentar pensar em escrever. Aí, eu escutei alguma coisa, tipo, a mamãe ficou chateada, alguma coisa assim, falei, não quero saber também. Quando eu vi, ele subiu a escada, eu montei o meu computador no mezanino do andar de cima, assim. Meu filho de 8 anos chegou com um prato feito para mim, um guardanapo no braço, como se fosse um garçom. Falou assim, mamãe, a gente sabe que essas férias inteiras você não saiu nem um dia para jantar, a gente não te levou para lugar nenhum, então eu vim te servir o seu jantar e te pedir desculpas em nome meu, da Sofia e do papai. Aí eu chorei muito e agradeci, voltou o apetite, aí eu comi, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, ele fez exatamente a coisa certa. Né? Ele tem uma sabedoria com 8 anos que eu não tive, que a minha outra filha não teve, meu marido muito menos, mas assim, curou naquele momento. Então, essa fragilidade, ou essa explosão que a gente, às vezes, é muito humano, aí eu queria dividir com vocês, porque eles são incríveis mesmo. Uma das coisas que a gente adorei a sua história, como é que você chama? Oi? Romina. Uma das nossas vergonhas é que os nossos filhos cuidem da gente. Isso é uma vergonha que precisa acabar, porque isso não quer dizer que eles sempre vão cuidar e que a gente vai sair do nosso lugar, porque nós somos os cuidadores principais ali, né? A direção do cuidado é de nós para eles. Mas quando eles cuidam da gente, a gente sente uma fenda sendo aberta assim na alma, né? Entrando tanta luz que a gente mal sabe descrever o que é isso. Às vezes a gente não tem palavras para descrever, né? Só abraçar e chorar. Não, eu fiquei um pouco intrigada com a fala de procurar outras referências. A gente tem essa preocupação de serem boas referências, né? Então, até que ponto a gente pensa assim, em não vou ser uma referência porque vai ter uma outra referência. Mas e se essa referência não for boa? Né? Então, eu posso ter falado mal, me desculpe. Eu vou tentar falar de um outro jeito, para ficar mais claro. Se não ficar claro, eu falo terceira, quarta vez, não tem problema. É assim, quando eu estava falando isso, eu estava pensando na seguinte ideia. A gente não tem tudo para ofertar para eles. Né? A gente não tem. A gente fala assim, eu faço tudo o que você precisar. Isso é uma ideia. Mas na prática a gente não tem todas as condições. A gente não tem toda a condição física, a gente não tem toda a condição emocional, a gente não tem todo o dinheiro, a gente não tem todos os bens, todo o tempo, né? A gente não tem toda a energia, não tem toda a criatividade, não tem todas as ideias, a gente não tem tudo. Então a gente tem uma ação limitada na relação com os nossos filhos, que está ditada por quem nós somos, pela nossa personalidade, pelo nosso jeito de operar na vida.
quando o nosso filho ele precisa de alguma coisa para se desenvolver, que a gente não tem para entregar, ele busca em outras pessoas. E isso é um processo muito natural na vida. Por exemplo, os professores são essas figuras. Porque o que os professores ofertam? Não é só isso, né? Mas, em teoria, eles ofertam a didática para eles aprenderem aquelas matérias. Mas eles ofertam muito mais do que isso. O professor faz muito mais do que isso. Os professores, às vezes, são outras referências emocionais na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos, às vezes, se espelham em formas dos professores e das professoras se comportarem na vida. Então, quando eu não oferto todas essas possibilidades, eu preciso ter de antemão uma consciência de que o meu filho vai buscar outras referências, inevitavelmente. Certo? Agora, eu não tenho controle, volta para aquela ideia do controle, eu não tenho controle de como ele vai absorver todas essas referências. Por isso que eu preciso conversar. Porque ele vai lá, por exemplo, para um professor de esporte, vamos lá, um professor de arte marcial, certo? E ele vai voltar com uma percepção daquela experiência. Aquilo me fez bem, aquilo me fez mal, ele é muito severo ou ele é muito correto, eu gosto do jeito dele, que ele ajuda as crianças a se organizarem e tal. Eu não sei como é que ele vai perceber aquela experiência. Eu só consigo aprender isso escutando. Então, as outras referências, elas vão acontecer na vida dos nossos filhos. Às vezes é o pai de um amigo, a mãe de um amigo, né, que ofertam outras formas, ou ele muda de país, né? Quando ele vai dormir na casa do amigo, ele vai de turista para outro país, aí ele volta lá. Ô mãe, você sabe que aí ele começa, né? Lá na casa do meu amigo, eles deixam jogar videogame quinta-feira, você só deixa sábado e domingo, sabia disso? E ele está percebendo essa diferença e vai discutir isso com você, né? Ou ele vai falar, nossa, ela cozinha tão bem, você não tem vontade de cozinhar? E você vai falar, você vai ter que dar real para ele, falar, filho, ó, repara, nessa encarnação cozinhar não vai rolar aqui nessa casa não. Eu, assim, do jeito que ela cozinha, né, daquele jeito criativo, saboroso, não sei o quê, eu adoro a comida dela também, eu vou lá inclusive de vez em quando para comer porque não sou essa pessoa. Então, quando a gente vai nomeando isso para os nossos filhos, eles vão entendendo até onde a gente vai. Entende? E isso é funcional para eles. Porque uma das habilidades, depois eles crescem, aí vão fazer dinâmica de grupo para uma seleção qualquer de trabalho, a primeira coisa que eles pedem é habilidade de trabalhar em grupo. E quando a pessoa vira líder, o que uma empresa pede de um líder? A capacidade de perceber a potência e a limitação de cada liderado. Então, é aprender a desenvolver esse olho de até onde você vai, a partir de onde você não vai, e como a gente pode construir uma coletividade aqui nesse grupo que eu lidero na empresa, em que todo mundo vai lidar com o melhor de si e vamos fazer uma boa produção aqui juntos. Então, os nossos filhos começam a aprender isso a partir daí. A partir das nossas falhas, das nossas limitações. Porque se a gente fosse essa pessoa que consegue fazer tudo, ele não precisaria olhar para o lado. E ele também pode querer olhar para o lado simplesmente porque ele é curioso. Porque ele quer ver como outras pessoas lidam com os mesmos processos da vida. Como outras pessoas brincam, como outros adultos estudam com os filhos, como outros adultos cozinham, como outros adultos falam sobre morte, como outros adultos... Entende? Assim, ele vai construir a percepção dele do mundo, né? Então esse é um processo muito bonito. Tem um lado nosso que a gente tem uma certa ferida, assim, de assumir que a gente não é tanto para os nossos filhos. Isso é uma certa dor que a gente carrega, né? Que a gente gostaria de ser tudo isso, mas é só isso. Na real é só isso. Entendeu? A gente não é tudo isso para nenhum filho. Não é verdade? Isso não dói pra cacete. Desculpe. Isso não dói pra caramba.
né, a gente perceber que a gente não está com essa bola toda, que eles conseguem sentir assim, olha, eu vou precisar de outras pessoas, né, para fazer essas coisas, né? Eu tenho um dos meus filhos gosta muito de desenhar e eu sou uma lástima. Eu parei naquele do palitinho, sabe como é? Então ele até um tempo, é o mais novo, até um tempo e o meu desenho do palitinho servia. Agora ele está crescendo, ele está começando a sacar que ele vai precisar buscar qualquer outra referência para ele vai ser melhor do que a minha, inclusive, nesse aspecto. Então ele já está começando. Outro dia falou assim, o pai, você não desenha bem, né? Assim, ele entendeu isso finalmente, assim, chegou a essa percepção, né? Falei, filho. Ele falou, eu percebi. Nessa hora, dá uma pontadinha assim, oh meu Deus, por que, né, que eu não fiz mais aula de arte? Por que eu não fiz mais desenho? Não sei o quê. Mas a gente não pode tudo. A gente não consegue tudo. Entendeu? A gente não é tudo. A gente é uma... Imagina, tá difícil, né? Tá difícil. Então, a perspectiva da gente construir uma comunidade me parece uma alternativa muito saudável, em que as mães se amparem em coletivos de mães. Sabe? Quando a gente está vivendo numa comunidade, eu não sei como anda acontecendo isso aqui em Belo Horizonte, mas em São Paulo isso hoje é uma tônica, inclusive nas classes médias e altas em que a gente costuma ser mais apartado da comunidade. Mas muitas mães buscando formar grupos, desde a idade dos bebês, assim, para compartilhar experiências, para sair todo mundo junto, né? Porque umas cuidam dos filhos das outras, aí quando uma adoece, uma mãe ali do grupo pode pegar o filho, levar na escola, pode levar para brincar, pode levar para a praça, porque já tem intimidade com a criança, já conhece a criança respeita aquela figura de autoridade. Então, nesses momentos... Oi? Rede de apoio. Então, nesses momentos, a gente percebe como isso é importante, né? Essa experiência paterna e materna, ela precisa ser desencastelada. Porque, se você for pensar, dos prejuízos do século XX nas famílias é que os filhos eles eram criados pela família extensa. Então, todo mundo morava ou na mesma casa, ou muito perto, e o cuidado era compartilhado. Você não tinha que necessariamente estar de olho só no seu filho 24 horas por dia, nesse modelo apartamento de 50 metros quadrados, só eu olho, só eu cuido, só eu... Esse negócio é meio enlouquecedor, né? Então, a coletivização do cuidado, ela não é terceirizar. Não é terceirizar. Essa é uma coisa legal que a gente pode falar. A diferença entre compartilhar e terceirizar o cuidado. Compartilhar o cuidado é você deixar o seu filho sob os cuidados de outra pessoa, que pode ser as professoras, por exemplo, e quando ele retorna para você, você pergunta para a cuidadora substituta e para a criança o que aconteceu, como é que foi. Né? Você não se aliena do seu lugar de autoridade. A terceirização do cuidado é aquele que eu entrego, não quero saber, cuide aí, eu estou te pagando para isso, que infelizmente também é uma marca do nosso século. Né? Mas eu não estou falando disso, eu estou falando dessa possibilidade da gente estar junto para as nossas potências se multiplicarem e as nossas limitações serem apoiadas pelo coletivo. A gente olha que a educação acontece em uma sala de aula, o retorno melhor que um professor pode ter. E aqui você tem, esse pessoal ficou aqui. Então, muito obrigado. E a casa continua tua. Okay. Deixa eu só dizer uma coisa. Quem quiser continuar a conversa, porque quis falar, teve vergonha, isso acontece nas melhores cadeiras de auditório, podem me escrever no Instagram, se vocês tiverem Instagram, @AlexandreCoimbraAmaral. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda semana, quando eu estou lá na Globo, eu recebo, em média, 500 directs de Instagram perguntando sobre as coisas mais inimagináveis que vocês puderem imaginar. Assim, é uma coisa maravilhosa. Então eu me sinto a Xuxa respondendo carta.
E isso é uma parte da minha semana. Eu adoro fazer isso. Assim, gente, sem brincadeira, aquela senhorinha do interior de Roraima que está fazendo o almoço e assiste a televisão e tem um celular, e ela escreve e conta a experiência dela por áudio, porque ela não sabe escrever, porque ela é analfabeta, e grava áudio, e eu gravo áudio, respondo todo mundo. Então pode escrever, a gente pode conversar, continuar conversando. Eu vim ao mundo para conversar. Podem escrever que a gente vai continuar a conversa. Tá? Obrigado.